Hoje, a gente vai fazer uma imersão profunda na mente de uma das personagens mais fascinantes da cultura pop, a Eleven de Stranger Things. Esse aqui é o dossiê psicológico completo dela. A pergunta que guia toda essa nossa análise vai muito além do óbvio, sabe? Não é só sobre como ela move objetos com a mente, mas sim por quê. Qual é a verdadeira fonte psicológica desse poder todo? A resposta mais fácil seria dizer que é o trauma que ela sofreu, né? Mas a verdade é que a análise do material original mostra algo bem mais profundo. A chave para entender a Eleven não está só no que fizeram com ela, mas na natureza dela, um temperamento que foi, digamos, exposto e até amplificado por essa criação tão traumática. Então, vamos tratar isso aqui como um verdadeiro estudo de caso. A Eleven é um sujeito psicológico único porque o isolamento dela lá no laboratório de Hawkins faz dela um exemplo quase perfeito de uma condição bem específica. E essa condição é a de uma tábula rasa, uma tábua rasa. Pensa só, ela foi privada de uma infância normal, de amigos, de família. Isso basicamente removeu todas as variáveis externas. O que sobrou foi o temperamento biológico dela, a sua natureza crua, completamente exposta para a gente analisar. E qual é o diagnóstico central que surge dessa análise? Bom, é uma combinação bem específica e poderosa de temperamentos que define basicamente cada ação e reação dela. A tese central aqui é que a Eleven tem um temperamento melancólico-colérico. É uma fusão que junta dois mundos. A profundidade e a sensibilidade de um melancólico com a força de vontade e a decisão de um colérico. É uma combinação, assim, super intensa e bem rara. E dá para ver direitinho como essas duas forças funcionam dentro dela. O lado melancólico sente e absorve tudo com uma profundidade enorme, guardando cada memória e defendendo seus ideais com uma lealdade que é absoluta. E aí, em contraste, vem o lado colérico, que é o motor da ação, né? É ele que age para dominar as ameaças e alcançar os objetivos sem nem piscar. E essa fusão toda cria um arquétipo muito poderoso que a análise descreve como o vingador trágico. É aquela pessoa movida por uma moralidade interna muito, muito profunda, mas que tem a energia e a vontade para lutar por essa moralidade de um jeito visceral e, às vezes, até violento. Então vamos quebrar isso em partes, começando pela fundação da personalidade dela, a base que processa o mundo ao redor, o seu lado melancólico. 3 pilares definem essa base. Primeiro, uma memória emocional absurda. Ela simplesmente não consegue esquecer a dor ou o amor. Segundo, uma introversão que é quase uma defesa. Ambientes muito caóticos como a escola ou o shopping simplesmente sobrecarregam ela. E terceiro, um idealismo moral que é absoluto. Para ela, regras não são sugestões, são leis. Ponto. A famosa frase, amigos não mentem, ilustra isso de um jeito brilhante. Não é só um lema legal. Para a mente melancólica da Eleven, isso é um mandamento. Quebrar esse código não é uma simples exceção, é uma quebra fundamental da realidade. E isso gera uma dor que é quase insuportável para ela. Só que ela não fica só paralisada pela dor. E é aí que entra a outra metade da equação. Vamos agora para o motor que transforma todo esse sentimento em ação, o seu sistema de resposta colérico. Esse lado colérico se manifesta de uma forma muito clara. A agressão dela é reativa, mas também é instrumental. A raiva vira um combustível focado para atingir um objetivo. Ela tem essa vontade de dominar a situação em momentos de crise, de assumir o controle, é natural para ela. E o ponto-chave é este. A telecinese dela é a metáfora perfeita da vontade colérica. É a mente se impondo diretamente sobre o mundo físico. Mas, claro, nenhum personagem é estático. A jornada de Eleven ao longo da série é justamente sobre aprender a lidar com essa espada de 2 gumes do temperamento dela, evoluindo de uma sobrevivente que só reage para uma heroína de fato integrada. Olha só como isso se desenvolve. Na primeira temporada, é pura defesa. Na segunda, a fúria colérica vem com tudo, enquanto ela busca a própria identidade. Aí na terceira, tem uma fase fascinante, onde ela tenta imitar os outros, como se vestisse uma máscara mais leve e sociável. E finalmente, na 4ª temporada, vem a síntese, a integração da dor profunda com o poder imenso que ela tem. A cena da pista de patinação na 4ª temporada, nossa, é o exemplo perfeito desse ciclo em ação. Primeiro, a acumulação melancólica, em que ela vai absorvendo toda aquela humilhação. Segundo, ela atinge o limiar emocional. Terceiro, a explosão colérica, uma reação violenta que parece desproporcional para o gatilho, mas é totalmente proporcional à dor que ela acumulou.
E por fim, a ruminação melancólica, aquela culpa avassaladora que a faz se sentir um monstro. E esse temperamento todo também define as relações dela. Claro, o Mike é o oposto complementar, o que cria um vínculo super forte, mas também gera conflito de comunicação o tempo todo. Já o Hopper é um espelho friccional. Como eles são parecidos, os conflitos são explosivos, mas isso leva a uma compreensão mútua da dor que é muito profunda. A Max funciona como uma ativadora social e o Brenner, bem, ele é a sombra, manipulando a Eleven na mesma frequência de controle, só que de um jeito totalmente tóxico. E o mais legal é que essa análise teórica é confirmada por dados de percepção do público. Olha só as pontuações altíssimas em traços como dominante, que bate com colérico, e introvertido e reprimido, que confirmam a base melancólica. O público sente essa combinação de forma intuitiva. E assim a gente chega no coração do paradoxo que define a Eleven. O que a torna tão poderosa não é algo que ela conquistou apesar das cicatrizes dela. Na verdade, as cicatrizes são a própria fonte de onde o poder dela emana. Essa citação da análise resume tudo de forma perfeita. Os poderes dela não são mágica, são uma manifestação da psicologia dela. É a conversão, quase literal, de dor, memória e mágoa melancólica em força física pura. A energia colérica que dobra a realidade à sua vontade. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A jornada da Eleven, essa luta constante contra o mundo invertido, talvez seja uma grande metáfora. Será que os monstros que a gente enfrenta no nosso mundo do lado de fora não são de alguma forma um reflexo daqueles que a gente carrega aqui dentro? É uma pergunta que a história dela nos força a fazer.